Cara, antes de começar o vídeo, eu tava fazendo uma finalização da edição dele aqui atrás e eu percebi que o áudio dele ficou um pouco bugado, porque quando eu tava gravando lá, tava passando um monte de carro lá embaixo na autopista, na rodovia, tinha um monte de carro, teve um pouco de barulho, então tem um ruído bem forte no fundo do áudio, mas o conteúdo tá top, o conteúdo tá bem show, então dá uma olhada aí, eu espero que você curte, e caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que depois eu vou estar resolvendo tudo. Mas então é isso, bora lá pro conteúdo, que o conteúdo de hoje tem extremo valor, e eu tenho certeza que se você assistir até o final, você ter paciência de tolerar esse áudio que tá meio ruim, você vai aprender bastante sobre a demonstração de fluxo de caixa, e você vai conhecer de fato uma demonstração importante na hora de analisar uma empresa. Você vai estar um passo mais próximo de aprender a analisar ações de fato. Então é isso, vou deixar você com o vídeo e até mais. Opa, aqui é o Matheus, direto aqui do Vila da Serra, em Belo Horizonte, e nesse vídeo eu vou te falar o que é o demonstrativo de fluxo de caixa, também conhecido como DFC, e como que você deve usar essa demonstração para analisar empresas e fazer bons investimentos no longo prazo. Então, se você quer aprender a analisar ações e você quer entender como você pode usar esse documento para obter bons resultados investindo em ações na Bolsa de Valores, fica nesse vídeo até o final, que eu te garanto que se você ficar até o final, você vai entender de uma vez por todas o que é essa demonstração e não vai ter mais nenhuma dificuldade em saber como usar ela. Aposto que alguma vez você já deve ter entrado em algum site de analisar ações ou algum site de empresas e você se sentiu completamente perdido. Você não entendia nenhum daqueles números, um monte de letra pra lá e pra cá, um monte de números e siglas que não faziam sentido nenhum, e deve ter pensado que analisar empresas ou investir em ações deve ser uma coisa super complicada e super complexa. Eu mesmo já passei por isso quando eu estava começando. Eu achava que era muito difícil, até eu entender que na verdade existem apenas 3 coisas que você precisa olhar na hora de você analisar uma empresa para você saber se ela vai ser um bom investimento ou não. A maioria das coisas que você vê nos sites são completamente ruído, são completamente desnecessárias. E essas únicas 3 coisas são o demonstrativo de resultado do exercício, que também é abreviado como DRE, o balanço patrimonial e o demonstrativo de fluxo de caixa, também conhecido como DFC. Então hoje você vai entender como se analisa e como funciona esse demonstrativo de fluxo de caixa, que são uma das 3 únicas coisas que você precisa olhar na hora de analisar uma empresa. Aquela complicação de números, aquela enxurrada de sopa de letras que você vê para lá e para cá, na verdade elas não são tão importantes e não são tão necessárias assim na hora de você fazer um estudo de uma ação. Tá bom, mas se você tá achando que eu tô falando em chinês ou em outro idioma, o que é de fato o demonstrativo de fluxo de caixa, também conhecido como DFC? O demonstrativo de fluxo de caixa nada mais é que uma demonstração ou um documento, por dizer assim, onde a empresa mostra as entradas e saídas de dinheiro dela. É como se fosse o seu próprio extrato bancário da sua conta corrente, onde você abre lá e você vê mais ou menos quanto você gastou e em que coisas, e quanto dinheiro você recebeu e em que coisas também. Então ela vai indicar as entradas e as saídas de dinheiro de uma empresa, nada mais que isso. Eu sei que é muito chato ficar falando demonstrativo de fluxo de caixa, isso pode parecer muito complexo, pode parecer que é uma coisa muito chata e aqueles termos de contabilidade que eu tanto detesto, mas na verdade apenas se resume a isso. O DFC é como se fosse o extrato bancário das empresas. As empresas não publicam seu extrato bancário, ela não mostra ao público como estão as entradas e saídas de dinheiro do negócio, mas elas sim mostram o DFC, que é a demonstração usada justamente para isso. Então, como você consegue ver as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa apenas com a DFC? Quando você entende como analisar, só de bater o olho, você já vai conseguir saber a saúde financeira do negócio. Basicamente, se ela está gastando mais do que ela recebe, ela vai estar sendo um bom investimento. Mas se ela estiver recebendo mais dinheiro do que suas despesas, vai estar sendo uma empresa com uma situação financeira saudável. As empresas listadas em bolsa são obrigadas a publicarem a demonstração de fluxo de caixa a cada 3 meses. Elas fazem isso por meio do site de Relações com Investidores. É um site muito fácil de achar. Basta você digitar no Google o nome da empresa e a palavra Relações com Investidores, que vai aparecer de primeiro. Lá dentro você vai procurar as demonstrações financeiras e vai estar a DFC lá dentro, que é como se fosse um documento que a empresa publica ao mercado a cada 3 meses, de forma trimestral, e você consegue analisar para ver a situação dela. Então no total ela publica esse documento 4 vezes no ano, que é em março, em julho, em setembro e no fim do ano. O demonstrativo de fluxo de caixa é um documento formado por apenas 3 contas, que é o fluxo de caixa das operações, que está na parte de cima, o fluxo de caixa dos investimentos, que está na parte do meio, e o fluxo de caixa dos financiamentos. O que significa cada uma dessas coisas? É como se a empresa tivesse 3 extratos bancários diferentes dentro de um só. Por um lado, ela vai ter o extrato bancário
das operações, que é onde ela vai mostrar as entradas e saídas de dinheiro que ela teve no dia a dia, ali com os funcionários, com despesas de aluguel, com despesas da sede dela, com despesas para produzir os produtos e também as entradas de dinheiro, seja com a venda dos produtos dela ou com a prestação de serviço. Então é o extrato bancário do dia a dia. O fluxo de caixa dos investimentos, que é o do meio, é como se fosse o extrato bancário de quando a empresa vai fazer um investimento. Então quando a empresa vai, por exemplo, comprar novos equipamentos e novos maquinários para a operação dela, ou ela vai comprar um novo terreno para fazer sua sede, ou ela vai comprar novas coisas para investir, vai comprar uma nova empresa, ou vai comprar insumos, equipamentos e tudo mais, isso é localizado na parte dos investimentos. E o último, que é o fluxo de caixa dos financiamentos, é como se fosse um extrato bancário da empresa em relação a como ela pega o dinheiro para financiar as operações dela, ou seja, em relação a de onde ela está pegando o dinheiro, basicamente como ela financia as operações. Por exemplo, se a empresa pegar uma dívida no banco, esse dinheiro vai entrar no fluxo de caixa dos financiamentos, que ela está pegando esse dinheiro. Da mesma forma, se essa empresa ela fizer uma nova distribuição de ações ao mercado e ela receber esse dinheiro dos investidores, o dinheiro também vai para o fluxo de caixa dos financiamentos, pois ela está financiando a operação. Então, em resumo, a DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa, é um documento grandão que é formado por essas três grandes contas: as operações, os investimentos e os financiamentos. Então, analisar uma DFC deve ser feito da mesma forma como se você fosse analisar o extrato bancário de uma empresa. Basicamente, ele vai identificar se a empresa ela tem uma gestão eficiente das suas finanças, tem uma gestão eficiente das suas contas. Se você abrisse o extrato bancário do seu primo e você visse que está cada vez gastando mais do que ele entra, por exemplo, se o salário dele é de R$ 1.500 e todos os meses está lá um monte de gastos que somados dão R$ 2.000, você sabe que está gastando mais do que ele está recebendo. Então, no longo prazo, isso não é nem um pouco saudável, isso não é bom também não. Mas, por outro lado, se o salário dele for R$ 1.500 e somando todas as coisas, ele gasta R$ 800, ele investe R$ 300 e ele guarda o que sobrou no bolso dele, que não vai ser um extrato financeiro saudável. Você vai achar que aquela pessoa tem uma vida financeira controlada. O mesmo acontece com as empresas. Você não precisa complicar muito mais do que isso. Se você pegar um demonstrativo de fluxo de caixa e ver que a maior parte do dinheiro das empresas está entrando pelas operações, que ela está vendendo bastante produto e está tendo bastante entrada de dinheiro ali dentro, e da mesma forma nas despesas estão tudo controlado, ela está pegando pouca dívida, ela está fazendo bastante investimento e o fluxo de caixa no final está positivo, quer dizer que a empresa tem uma gestão financeira eficiente. Então, basicamente, quando você for analisar um demonstrativo de fluxo de caixa, você pode resumir sua análise a olhar apenas três coisas. A primeira coisa que você pode fazer é olhar como estão as contas da empresa, ou seja, se a empresa está gastando de forma saudável, se a empresa está gastando bastante ou não, onde que ela está gastando, ou seja, se ela está gastando mais na operação dela, se ela está gastando mais porque ela está investindo pesado em um novo projeto, ou se ela está gastando mais em juros de dívida. Então, primeira coisa que você vai ver é como que está sendo gasto esse dinheiro. A segunda coisa que você pode ver é se a empresa gasta mais do que a receita dela. Então, no final do demonstrativo de fluxo de caixa, tem lá o fluxo de caixa livre, que é se está sobrando dinheiro depois de ter gastado tudo, ou se está negativo, se está consumindo o dinheiro dela. Se você analisar e ver que o tempo todo está negativo, quer dizer que a empresa está gastando mais do que ela recebe, e isso não é nem um pouco saudável. Então, tente sempre dar prioridade a empresas que têm um fluxo de caixa livre positivo. E a terceira coisa que você pode ver é se os recursos da empresa estão sendo desperdiçados. Quando você for analisar uma empresa e você vê que ela está gastando muito dinheiro em manutenção da sede, a sede dela está gerando muito desperdício, tem muitas contas, está muito inchado, ou se não, a empresa está gastando muito dinheiro com juros, com sei lá o que, com coisas que não vão de fato trazer mais dinheiro para o negócio, você pode acreditar que a empresa não está sendo tão eficiente gerindo aqueles recursos, ela está gastando mais do que ela deveria. Por isso que o DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa, ele funciona como um raio-x para ver como está a saúde financeira da empresa. Você vai pegar, vai fazer um scanner da empresa e você vai ver se ela está saudável, que ponto está bom, que ponto está ruim. Você vai conseguir analisar por dentro do negócio para ver se ele está saudável ou se não. Lógico, você não pode fazer um julgamento prévio da empresa antes de analisar
analisar ela toda só com o demonstrativo de fluxo de caixa. Ou seja, você não pode simplesmente dizer se a empresa é boa ou ruim apenas com o fluxo de caixa. Mas o demonstrativo de fluxo de caixa é sim uma coisa muito importante que você deve dar um peso na sua análise. Você consegue de fato perceber se a empresa vai ser um bom negócio ou não apenas com o demonstrativo de fluxo de caixa. Pois querendo ou não, ele não é tudo o que você deve analisar, mas ele é sim relevante. Então eu, quando vou analisar uma empresa, 50% do peso de saber se a empresa está boa ou não, se as contas da empresa estão saudáveis ou não, estão no demonstrativo de fluxo de caixa, que para mim é uma das principais demonstrações financeiras que você pode analisar. E como eu te disse, ela é uma coisa bem simples de ser analisada. Se você procurar o nome da empresa e digitar relações com investidores, você vai conseguir dentro do site localizar essa demonstração, e lá dentro, quando você começar a ler, quando você começar a analisar esse documento, vai ficar cada vez mais fácil de você interpretar, e uma hora você vai estar lendo lá tranquilamente e vai aprender tudo de uma vez, vai saber distinguir só de bater o olho se a empresa é boa ou ruim. Por isso que eu recomendo que você dê bastante foco a essa demonstração e você faça bastantes análises nela. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado e você tenha entendido o que é o demonstrativo de fluxo de caixa e como usar ele para você investir. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e manda uma mensagem lá no Instagram, @códigoinvestidor. Eu vou ficar bem feliz de receber sua mensagem e de saber o que você achou. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima e até mais.